boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Paulo Roberto Viana de Araújo, engenheiro agrônomo e diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Vegetal. Boa noite, Paulo, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Cleísa. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Paulo, para a gente falar um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá no Instituto, no IDAF, explica para a gente, para começar aqui, o que seja, muita gente não conhece o que seja, o que é o Serviço de Defesa Sanitária. O que é isso? Explica para a gente. O Serviço de Defesa Sanitária e aí da área animal e vegetal, ele é responsável pela promoção da saúde, tanto animal como vegetal, ou seja, é o órgão responsável pela, nós poderíamos dizer, pela proteção do Estado, tanto na entrada de plantas ou de animais que possam ser portadores de doenças, e no caso das plantas que possam ser portadores ou veiculadores de praga, no sentido de que nas nossas barreiras elas servem para evitar a entrada de doenças e ao mesmo tempo também, no caso dos animais com a imunização, ele protege os animais no sentido de que quando eles saírem do nosso estado, eles não possam também ser portadores de doenças ou vão disseminar doenças em outras regiões do país. Então, com o transporte de plantas, há o risco, por exemplo, de trazer doenças de uma outra região do país para o nosso estado e comprometer plantações de algumas espécies? Perfeitamente. Se, por exemplo, nós tivéssemos a entrada de madeiras aqui na região e não houvesse um controle, principalmente na broca, né, da madeira, que é o caso do besouro chinês, que é uma praga de grande disseminação e que ela pode, se não tiver o devido controle, ela pode entrar de outras regiões no estado do Acre. Com essa situação, por esse exemplo, fica bem claro da importância, né, da área de defesa sanitária vegetal como proteção a evitar a entrada de doença, e nesse caso específico, a entrada de pragas no estado do Acre. E uma dúvida que tenho com muita frequência também é a diferença entre defesa e inspeção. Qual é a diferença entre essas duas atividades? Essa é uma situação extremamente interessante, né? Até porque a defesa, ela visa promover a proteção da saúde, seja nos animais, como também nos vegetais. Seria uma prevenção. Perfeito, seria uma prevenção. E a inspeção é aquela prática que se faz nos produtos quando eles estão sendo processados ou manipulados. Por exemplo, a inspeção da carne bovina, né, que é feita nos matadouros e nos frigoríficos, em que nós temos uma pessoa lá qualificada sobre a responsabilidade do médico veterinário e que ele verifica o estado de saúde desse animal ante-morte e pós-morte. Ante-morte ele verifica se o animal vem acompanhado da guia de trânsito animal, que significa dizer que aquele animal ele tem um controle sanitário, e aí na hora do processamento, na hora do abate e do processamento, quando esse produto está passando pelos processos, né, dentro do frigorífico, ele verifica ao final se aquele animal, após abatido, ele está numa situação de sanidade que não oferece risco à saúde pública. Esse é o caso da inspeção, como também acontece na área vegetal, né? Por exemplo, aqui no estado do Acre, a questão da castanha, né? No processo que ela é industrializado, né, até chegar à sua embalagem final, aquele ali é um processo que o técnico verifica como é que ela está sendo trabalhada dentro de um processo higiênico sanitário, a fim de que ela não possa oferecer risco à saúde do consumidor. Daí a diferença entre defesa e inspeção. E esse trabalho, ele parece muito com o trabalho que outras instituições desenvolvem, como por exemplo a Delegacia Federal de Agricultura e a Vigilância Sanitária, né, tanto a estadual quanto a municipal. Qual é a diferença entre o trabalho do IDAF e também a interface entre o trabalho do IDAF e o trabalho desses órgãos? Como é que vocês trabalham no Estado? A nível de defesa sanitária, na esfera federal, o Ministério da Agricultura hoje ele é mais como órgão normatizador, ou seja, ele é quem define as regras de como deve ser realizado tanto a defesa como a inspeção, porque essa atribuição que antes era do Ministério da Agricultura foi delegado para os órgãos de defesa dos estados. No caso, em relação à vigilância sanitária,
ela se dá mais após o processamento dos produtos. Por exemplo, nos produtos cárneos, depois que eles saem do frigorífico, eles vão até os locais onde são comercializados e aí eles verificam se as condições lá de armazenamento, de refrigeração, ou seja, se todas aquelas condições que não ofereçam risco à saúde humana, elas estão resguardadas. No caso da defesa, nós fazemos a parte preventiva, a parte que antecipa a comercialização. Daí essa condição da gente poder trabalhar cada um na sua competência. Mas aliado a isso, a gente tem desenvolvido, juntamente com a Delegacia Federal de Agricultura, que é o órgão que representa o Ministério da Agricultura no Acre, feito fiscalizações principalmente nas áreas de fronteira, em razão de que eles têm um número mais reduzido de profissionais, e aí nós disponibilizamos o nosso pessoal numa parceria para executar atividades conjuntamente. Como também nós temos atividades hoje já realizadas com a própria vigilância, quando eles estão fazendo as suas fiscalizações, nós ao mesmo tempo também estamos juntos nas barreiras para verificar se os animais, no caso vivo, que é a nossa responsabilidade, estão acompanhados dos documentos sanitários, que o que dá o seu passe livre é a guia de trânsito animal, e quando é um produto já processado, por exemplo, a carne bovina, e que a gente não, naquele momento, no nosso serviço, a gente verifica se ele vem acompanhado de uma guia ou de um romaneio ou de um documento ou de uma nota de controle ou de uma nota fiscal do frigorífico. Ele não havendo, configura-se que é uma carne clandestina, daí a atuação da vigilância sanitária. A gente vê alguns produtos, como por exemplo a própria carne e produtos de laticínios, por exemplo, preparados à base de leite, como iogurte, eles têm um selinho. Esse selo é o CIF, que é da Inspeção Federal, mas dentro do Estado tem um selo próprio do IDAF? Por exemplo, nós temos aí o iogurte, o Tavita, É um iogurte que ele é vendido, é comercializado somente no interior do Estado, e aí dentro do próprio Estado, quem expede o serviço, quem realiza a inspeção é o órgão de defesa estadual. E aí no caso desse iogurte tem o selo, que é o SEI, que é o Serviço Estadual de Inspeção. Aí é o nosso serviço atestando que aquele iogurte ele foi processado dentro de condições que não oferecem risco à saúde humana. Então quer dizer que um consumidor, principalmente produtos de origem animal, ele tem que procurar o selinho para ter garantia de que aquele produto ali não vai trazer danos à sua saúde, é isso? Perfeito. Principalmente os queijos, leites, iogurtes, se o consumidor verificar, ele vai ver que tem os que têm a inspeção federal, que no caso aqui de laticínio nós só temos um com a inspeção federal, e todos os demais têm a inspeção estadual. E aí, em vez de ter CIF, ele vai ter escrito SEI, que aí com um número que corresponde ao registro dele no órgão de defesa. Perfeito. Paulo, o IDAF foi criado na gestão do governador Jorge Viana, Por que razão que ele foi criado? E eu ainda vou mais além. Antes da criação do IDAF, quem era que desenvolvia esse tipo de atividade? Anteriormente, essa atividade era realizada pelo Departamento de Defesa e Inspeção Sanitária, que era vinculada à Secretaria de Agropecuária, que à época era a Secretaria Executiva de Agricultura e Pecuária. Com a reforma administrativa, e aí o Estado também vislumbrando, e aí o governador Jorge Viana teve uma visão estratégica, vendo a defesa sanitária em relação à questão da inocuidade, dos produtos, ou seja, deles não oferecerem risco de contaminação a esses produtos e, por conseguinte, oferecer qualquer risco à saúde humana, ele bem pensou na criação do Instituto, por conta que aí você dá uma celeridade maior, você dá uma condição do Instituto de ter autonomia de pessoal, autonomia administrativa e financeira, e com isso o órgão consegue, num curto espaço de tempo, já ter o resultado que a gente vem tendo, tanto na área vegetal como na área animal nos dias de hoje. Sem dúvida. E você falou também do trabalho em parceria que vocês fazem com a Delegacia Federal de Agricultura. Qual é a estrutura do IDAF atualmente? Vocês dispõem de um corpo técnico que consegue atender as demandas do Estado? Hoje nós trabalhamos com a equipe oriunda ainda da Secretaria de Agropecuária, por conta de que lá já dispõe de um acervo, inclusive, muito competente, e aí foi disponibilizado para
para a estrutura do IDAF, que isso corresponde aí a um número total da ordem de 237 funcionários no todo, desde agente, né, operacional de serviço diverso, apoio, engenheiro agrônomo, médico veterinário, técnico agropecuário, enfim. É uma equipe que é oriunda já do próprio Estado, mas o próprio governador Jorge Viana, entendendo, né, a necessidade do próprio órgão ter um quadro efetivo, nesses dias também ele já vai estar criando, né, o ordenamento que a gente possa ter também um quadro técnico do próprio órgão. Esse quadro técnico, voltando para a questão da prevenção, voltando para a questão da defesa em si, esse quadro técnico atua mais aonde? Nas áreas de saída do Estado, nos pontos de saída do Estado? Como é essa atuação? Hoje nós temos, em todo o estado do Acre, nós temos 22 municípios. Dos 22 municípios, nós temos já 18 escritórios implantados. Na região de Cruzeiro do Sul, ele funciona um pouco diferente das demais regiões, por conta que lá a gente tem uma equipe de médico veterinário, técnica agropecuária, né, pessoal administrativo, mas funciona como uma regional, né, por conta do tamanho do rebanho, por conta das ações lá, a gente priorizou ficar na região de Cruzeiro do Sul, mas atendendo também os demais municípios. No restante do estado, nós já temos escritórios de defesa em todos os municípios. Além disso, a gente tem atuação, e aí nós temos postos fixos, né? Nós trabalhamos lá na divisa com Rondônia, no Tucandeira. Temos um posto fixo também de defesa em Boca do Acre, né? Na divisa com Boca do Acre. E temos 7 postos móveis, que aí nós fazemos fiscalização móvel praticamente em todo o estado do Acre. Isso significa que esses produtos de origem animal e florestal, quando eles saem de um município para o outro, eles têm necessariamente que ter um registro, um documento comprovando que eles, no caso dos animais, por exemplo, que eles estão vacinados, que eles estão em boas condições de saúde. É esse tipo de controle que é feito? Perfeito. No caso, porque a gente ainda priorizamos, por conta do plano de governo, a gente priorizou a área animal, por conta que a maior demanda era responder por determinadas situações na área animal. E aí só acontece o trânsito, tanto de um município para outro, como também entre os estados, se os animais estiverem acompanhados da documentação zoossanitária, que é o que atesta que esses animais foram devidamente vacinados, né, para principalmente a febre aftosa, e as demais doenças, eles também vêm acompanhados do seu competente documento, seja o atestado de vacinação, seja a guia de trânsito animal. E é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente nem imagina a necessidade de acompanhamento que tem desse tipo de produto, né? A gente nem imagina que um produto que vem, por exemplo, lá de Assis, Brasil, para cá, para Rio Branco, ou de Acrelândia, ele tem que passar por todo esse controle. Eu vou querer conversar um pouquinho mais, e principalmente sobre a aftosa, mas a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, nós estamos de volta no Ideias da Aldeia e estamos conversando na noite de hoje com Paulo Roberto Viana de Araújo, diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre. Paulo, nós conversávamos no primeiro bloco, iniciamos uma conversa no primeiro bloco sobre a questão da aftosa, né? Essa foi uma vitória muito grande que o governo do Estado teve, né? De combater a aftosa e de hoje poder comercializar a carne sem grandes problemas. Como foi de que forma que aconteceu esse processo? A questão da febre aftosa, ela iniciou-se desde 99, né? Deixa eu só voltar mais uma questão. Eu falei em febre aftosa, mas muita gente não sabe o que seja a febre aftosa ou quais as implicações, né, na saúde do animal e o que isso pode trazer para o consumidor.
Você poderia só dar uma explicadinha, por favor? A febre aftosa ela é conhecida muito pelo próprio criador como uma febre alta, como o próprio nome diz, com aparecimento de afta, né? Aquelas feridas principalmente na língua, né? E no céu da boca, como também a presença de bastante, que aí a gente chama de espuma, né? De baba nos animais. Agora é uma doença que ela só causa danos à produção, porque o animal com febre aftosa ele diminui a sua condição de se alimentar, com isso ele vai perdendo peso. Então ela não é uma zoonose, ou seja, ela não é transmissível ao homem. Certo. Então, mas voltando à questão da aftosa, como foi que iniciou esse trabalho de controle? Esse trabalho, como você bem coloca, ele começou na fase de controle, né? Em 99, quando na primeira administração do governador Jorge Viana ficou definido a implantação do programa de febre aftosa, porque não havia nenhuma ação organizada nesse sentido, né? Existiam já as campanhas de vacinações, mas com índice de cobertura vacinal muito baixo. Para ter uma ideia, naquela época, quando nós iniciamos o cadastro, né, do rebanho, o cadastro das propriedades, que estimava-se que o Estado teria aí um número de aproximadamente de 7, 8 mil propriedades com bovinos, nós chegamos naquela época ao número de 17.637 propriedades com bovino, né? Desde quem tinha uma cabeça até quem tem praticamente milhares de cabeças, né? Uma defasagem muito grande no número. Né? Muito grande. E isso começou como controle na época, né? Atendendo um programa e uma recomendação do Ministério da Agricultura. Aí, aliado a esse cadastro de propriedade, nós fomos trabalhando também a questão da conscientização dos criadores, principalmente dos pequenos criadores, né, através de suas associações, dos seus sindicatos, a fim de que eles pudessem também ir protegendo seus animais. E a forma mais barata de proteger os animais seria a vacinação. Começou-se com o índice de cobertura vacinal da ordem de 40%. Naquela época estimava-se que teria um rebanho aí em torno de 600 mil cabeças. Nós chegamos ao final do cadastro naquele momento com um rebanho da ordem de 900 mil cabeças. Passamos da fase de controle, né? E aí, ao longo desses anos, nós fomos trabalhando a questão da erradicação da febre aftosa. Como é que nós começamos a erradicação? Além de melhorar o índice de cobertura vacinal, ou seja, o número de animais vacinados, nós fomos também sistematizando, reforçando, melhorando o sistema de atenção veterinária. Como seria o sistema de atenção veterinária? Seria a implantação das unidades locais com equipe técnica, né, médico veterinário, técnica agropecuária, em alguns locais até também com agrônomo, a fim de que a gente pudesse também estar medindo tanto o índice de cobertura vacinal, como também fiscalizando as propriedades que porventura deixassem de vacinar os animais ou vacinando os animais deixassem de declarar. Com a criação do IDAF, isso deu, né, uma condição de celeridade maior, porque aí como autarquia, né, te dá uma condição muito melhor de você poder efetivamente expandir isso. E aí nós aumentamos também a parceria, né, com os criadores, e aí a Federação da Agricultura, o próprio Fundo de Desenvolvimento da Pecuária, os sindicatos rurais, foram extremamente importantes porque a gente criou aqueles comitês municipal de sanidade animal, em que o nosso médico veterinário discutia com a comunidade a importância de se vacinar. Com isso, no ano de 2002, nós passamos para um índice de cobertura vacinal aproximadamente de 80%. 2003, nós chegamos a 87%, e aí em 2004 nós atingimos o índice de 92%. É aí que entra o Acre livre de aftosa? Esse estágio, como é? É aí, juntando esse índice de cobertura vacinal, que aí o Ministério preconiza mínimo de 85%, aliado a essa vacinação, e aí a presença, né, do sistema de atenção veterinária, né, os postos de fiscalização fixos e imóveis funcionando, todo o sistema de vigilância ativa, que aí compreende, além de todo esse serviço, a informação também de um município com outro, a ausência de casos diagnosticados de febre aftosa, que desde junho de 99 nós não tivemos mais nenhum caso. Feito toda essa condição para que
pudesse atestar de que a eficiência da vacinação, ou seja, da cobertura vacinal nossa, estava dentro desse padrão. Foi feito em 2003 a colheita de amostras de sangue bovino e bubalinos, né, dos búfalos também foram colhidos, no número da ordem de 15.601 amostras. Foram colhidos, inclusive até no município de Jordão. Que aí uma boa cobertura. Você tem um rebanho lá aproximadamente de 3.000 animais. Mas foi feita a colheita. Feita essa colheita, houve a apresentação de reação de vacina. Para definir que era uma reação vacinal e não a presença do vírus da febre aftosa, foi feita uma colheita de raspado, né, do esôfago, né, do animal, do estômago dele. E aí nós remetemos isso para o laboratório, lá para Belém, a fim de que fosse efetivamente comprovado, né, no laboratório que era uma reação vacinal. Concluído essa fase toda e aí diagnosticado que não tem a presença do vírus da febre aftosa no rebanho bovino, o Ministério da Agricultura preparou um relatório medindo todo o nosso sistema de funcionamento, se é um sistema eficaz, efetivo, né, aliado ao índice de cobertura vacinal, a participação dos criadores, preparou esse relatório e aí submeteu ao conhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, sediada na França. A comissão ADOC, que é uma comissão prévia de avaliação, aprovou o pleito do Acre, por conta que era um pleito do Brasil, e aí remeteu esse processo, esse relatório, para a comissão científica. E a comissão científica também recomendou a aprovação do Acre a nível internacional como área livre de febre aftosa com vacinação. Quer dizer, então, que o nosso produtor aqui, o produtor acriano que está vacinando o seu animal, para ele conseguir comercializar esse produto, ele teve a garantia de um organismo internacional. E aí agora nós praticamente fechamos todo o procedimento, e aí, se Deus quiser, agora em maio, entre o dia 23 e 26, já é a Assembleia Ordinária da OIE, e aí o pleito do Acre, né, se Deus quiser, vai ser homologado na Assembleia Geral com reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa com vacinação. Isso é uma grande conquista, né, do governo do Estado e dos criadores também. E o Acre passou para o momento em que o governador Jorge Viana assumiu o Estado, o Acre passou para risco desconhecido, que era anteriormente, para livre de aftosa. O que significa, em termos econômicos, ser um estado com risco desconhecido de febre aftosa? Para o criador, eu vou dar um exemplo. Se hoje nós quiséssemos ingressar com animais vivos no estado de Rondônia, teria que ser feito aquele mesmo processo que nós passamos, colher a amostra de sangue, mandar para o laboratório, voltar de lá esse processo através do Ministério da Agricultura, depois faz uma autorização de ingresso dos animais de uma área que está classificada abaixo, como nós estávamos, e aí esses animais, para poder ingressar numa área livre, ainda teria que ficar em quarentena, ou seja, 30 dias em observação para poder ingressar. Com esse reconhecimento, elimina essa barreira para os animais em pé. Ele já tem passe livre. Passe livre. E para a carne bovina, por conta que nós só podíamos exportar para os estados que são os grandes compradores da nossa carne, né? Principalmente Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão em determinadas regiões, que estão numa situação de status de classificação de febre aftosa, que estavam acima da gente, só poderia ser exportado carne sem osso, carne desossada. Quer dizer, mais uma vez nós estaríamos perdendo, né? E com isso não, agora a carne pode ser exportada com osso para qualquer parte do país, como também qualquer país que se interessar em comprar a nossa carne, principalmente o mercado do Peru, que é um mercado bastante promissor na área de carne bovina. Aí eles têm uma população da ordem de 45 milhões e são grandes consumidores de carne bovina, por conta que o preço da carne lá é relativamente alta comparado com a nossa. Com isso nós vamos, se Deus quiser, acessar novos mercados e aí também melhorar inclusive o preço, né, da arroba paga atualmente. Isso fortalece muito o mercado acriano. Mas e o que isso representa para o bolso do consumidor acriano, com o status de estado livre de aftosa? Isso
há algum incremento no preço da carne, há um aumento no preço da carne para o consumidor? Nós também já fizemos, né, uma projeção dessa situação, por conta de que praticamente 62% da carne bovina acriana, ou seja, dos animais abatidos, eles são destinados para exportação. Então o consumo de carne, a carne destinada ao mercado interno, é um percentual relativamente até pequeno. Então os dois grandes frigoríficos, que são quem mais fornece carne para exportação, ou seja, destinada aos outros estados, os seus contratos são já definidos com os outros estados. E aí os matadores menores, os que têm o serviço de inspeção do estado, é quem fornece carne para o mercado interno. Com isso, a gente acredita que não vai ter um incremento como os consumidores nos têm questionado com essa novo reconhecimento do Acre. A gente então tem a garantia de um produto seguro e com o mesmo preço, então. Exato. Paulo, pelo que você falou, a gente viu que a carne animal, a carne bovina, é um produto que requer um controle muito rigoroso, né, com relação à sanidade. Mas que outros produtos são também tão problemáticos assim, que requerem um acompanhamento mais próximo? Também mesmo, vamos dar um outro exemplo da carne bovina. Principalmente se for animal portador de brucelose. Brucelose é uma zoonose, pode ser transmissível ao homem. Daí o cuidado tanto com a carne como também com o leite, que a recomendação que a gente faz é que o consumidor, principalmente, ele, né, adquira o produto que seja inspecionado. No caso da área vegetal, a gente tem algumas situações que também nós já vamos, se Deus quiser, em uma parceria aí com a Embrapa, né, desenvolver, que é a questão também da aflatoxina na castanha, né? Por conta de que, se ela estiver num nível alto, ela pode ser um fator limitante à manutenção da exportação da castanha. Então a gente quer desenvolver também trabalhos, se Deus quiser, junto com a Embrapa e a Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar, ações no sentido de que ele possa minimizar, né, o nível de aflatoxina. Quer dizer, então, que a castanha também é um produto que vai precisar, ou que já está tendo um acompanhamento bem próximo para a exportação e mesmo dentro do estado? Já, principalmente por conta de que, como principalmente onde acontece a relação com a castanha, que é ali na região ali de Cobija, né, praticamente com Epitaçolândia, na área de exportação é uma competência do Ministério da Agricultura através da Delegacia Federal de Agricultura. Mas a gente também está celebrando algumas parcerias no sentido de que a gente possa, né, pelo menos criar mecanismo de diminuir, né, esses índices e também com o próprio Instituto fornecer os certificados fitossanitários de origem, a fim de que o comprador, né, ou o consumidor, quem adquirir aquela castanha, tenha a segurança que ela saiu de uma área que tem controle, né, a nível de fitossanitário. E o acompanhamento seria feito desde o produtor até a indústria de beneficiamento e a exportação, ou é feito específico no local de exportação, na usina, como é? Hoje a ideia que a gente está tendo e discutindo é que a gente comece desde como esse produto é coletado, né? Porque é aí nessa situação que acontece esses índices, né, de maior contaminação, porque também não é só mesmo a aflatoxina, a gente tem problema de coliformes fecais, né, que causam diarreia, que são também causadores de problemas, né, à saúde humana. E aí a gente quer sair do extrativista e chegar até a indústria, por conta de que para ela transitar também dentro do estado, e ao transitar dentro do estado, se envolver a exportação é o Ministério da Agricultura, se não envolver a exportação e for trânsito interno, vai envolver o Instituto. E aí a gente vai também fazer o controle, ou seja, vamos estar registrando, né, as fábricas, as indústrias, e aí com esse registro também a gente vai estar acompanhando os processos. Para a gente concluir, Paulo, o IDAF ele faz defesa florestal também. Que tipo de produtos, existem outros produtos além da madeira que são
trabalhados pelo IDAF. Eu sei que, por exemplo, o palmito é um produto que ele é fiscalizado pela vigilância sanitária na indústria. Perfeito. Mas produtos dessa natureza, eles têm uma fiscalização por conta da coleta deles ou é IBAMA ou outro órgão? Essa área de extrativa, né, tem sido mais o próprio IBAMA, né? Agora, em relação à questão principalmente das indústrias que processam aí, principalmente as partes de polpas e tudo, a gente vai começar a desenvolver também ações no sentido de que elas possam estar credenciadas, possam estar registradas no IDAF para receber aquele selo, né, da parte de inspeção, e aí com isso a gente também vai colocar o nosso agente, né, de inspeção para acompanhar também todo o processamento até a embalagem na indústria. Paulo, muito obrigada então pela sua entrevista aqui, pela conversa agradável com a gente, e nós esperamos tê-lo mais uma vez aqui no Ideias da Aldeia. Sempre que tiver novidades, já esteja convidado. A gente é que agradece aqui a oportunidade de conversar com você e também trazer essas boas novas, né, de um órgão que foi recém-criado no governo Jorge Viana e que já tem demonstrado os resultados até o dia de hoje. Muito obrigada mais uma vez, então. Bem, e nós ficamos por aqui com Ideias da Aldeia. Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado. Nos vemos no próximo programa.